Preparem-se, na próxima segunda-feira, no dia 5 de agosto, a gente vai ter Mercúrio retrógrado. Muito bem, pois sabendo disso com antecedência, a gente pode justamente conseguir organizar uma série de coisas e quem sabe inclusive driblar alguns efeitos desse posicionamento, desse aspecto planetário que deixa todo mundo sempre de cabelo em pé. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o significado de um Mercúrio retrógrado, aonde ele acontece, quais são os signos afetados, especialmente Virgem e Leão, e o que a gente pode fazer e o que a gente pode aprender com esse período que vai até o final do mês. Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo e clique no sininho para você receber as notificações, assim você se torna um inscrito no canal e fica por dentro de tudo. Acompanhe também a astróloga nas redes sociais, no site oficial e também e principalmente no TikTok e no Instagram. Bom, bora começar? Vamos lá, seguindo o texto. Mercúrio, quem é esse cara e como ele funciona e por que todo mundo fica desesperado toda vez que a gente tem Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o planeta mental, é o planeta que fala pra gente da maneira como a gente pensa, como a gente ensina, como a gente aprende, como a gente concebe o mundo, como a gente explica o mundo, como a gente fala. Tem a ver com processos muito cotidianos de compra, venda, negociação, viagens, tudo que é muito cotidiano, que estabelece a nossa conexão com o mundo, com a linguagem, com os negócios, com os processos de aprendizagem, tudo isso tem a ver com Mercúrio. E eu acho que todos os planetas entram em retrogradação, né? Menos o Sol e a Lua, obviamente. E nesse movimento, todo mundo fica assim, de cabelo em pé. Eu acho que a gente tem mais efeitos com Mercúrio retrógrado, porque a gente vê, é tudo muito visível, tá muito na cara da gente, é muito cotidiano, mas todos os planetas têm impacto na vida da gente. Bom, o que é um movimento retrógrado? É sempre um movimento que a gente enxerga daqui de baixo, mas não é bem assim, né? A gente acha que eles estão caminhando para trás, não estão, mas a gente sente, psiquicamente, internamente a gente sente, e aí a gente percebe efeitos ao nosso redor, na vida das pessoas e na vida da gente. Em retrogradação, a gente entra na regra do reavaliar, repensar, reconsiderar, refazer uma série de tarefas. Mas com Mercúrio há a possibilidade, obviamente, porque é um planeta muito do cotidiano, de equívocos, de enganos, de palavras mal colocadas. A gente pode ter problemas com redes sociais, sistemas de comunicação e de pesquisa, bugs de todos os tipos. Por isso é tão recomendado que uma série de atividades cotidianas sejam feitas antes desse período e depois desse período. Então, se a gente vai ter Mercúrio retrógrado de 5 a 28 de agosto, prefira resolver uma série de questões agora, nesta semana, para você não ter retrabalho durante a retrogradação. E se você puder fazer uma série de coisas depois desse movimento, uma viagem importante, a entrega de um trabalho, o lançamento de um produto, quem sabe depois de um Mercúrio retrógrado, você vai esbarrar em muito menos problemas. Porque durante a retrogradação, a gente tem a chance de algumas coisas começarem mal, começarem para serem refeitas, começarem já equivocadas e você, inevitavelmente, vai ter que colocar a mão para mexer naquilo e corrigir rota. A gente está falando de momentos de atraso, momentos de distorção, de confusão, gerando mal-entendido, né? Por isso vão exigir de nós reflexão, retratação e retrabalho. E no meio desse imbróglio, a gente pode perder tempo, paciência e dinheiro. Bom, vamos pensar como é que vai funcionar essa retrogradação em 2 signos. A gente está com Mercúrio já no signo de Virgem, que está domiciliado. Aliás, talvez fique por isso mais difícil, inclusive, a gente ter um Mercúrio retrógrado, porque ele está num signo que funciona muito bem. Então, andando para trás, ele pode não funcionar tão bem assim. A gente está com Mercúrio em Virgem, ele vai voltar a alguns graus de Virgem e depois ele volta para Leão, para a gente finalizar algumas coisas em Leão e depois ele segue de volta para Virgem e finaliza coisas em Virgem. Então, a gente tem questões a pensar, a reconsiderar nas temáticas desses 2 signos, tá? Vamos lá. Em Virgem, Mercúrio está domiciliado, como eu já disse, e no segundo signo de Terra ele é pragmático, analítico, racional, organizado,
disciplinado, sistemático, cartesiano e lógico. É como se com ele a gente não tivesse tempo para muitas distrações e uma metódica rotina fosse nosso melhor norte. Sobre esse signo, os dois assuntos, presta atenção, trabalho e saúde, são monumentais. É por isso que questões relativamente ao trabalho e à nossa saúde, saúde do corpo e da alma, serão assuntos importantes para essa retrogradação, tá bom? Então, vamos prestar atenção nesses dois temas. Mercúrio retrógrado em Virgem pode, entretanto, atrapalhar justamente as negociações de trabalho, o ambiente profissional, gerando mal-entendidos entre colegas, chefes e subordinados. Contratos muito provavelmente vão precisar ser vistos e revistos. E em se tratando de comunicação, até ela poderá sair enviesada se a gente não tornar as coisas muito claras. Em momentos de retrogradação, a gente deixa tudo preto no branco, bem transparente, tá? A possibilidade de sermos prolixos é grande, porque em Virgem, às vezes, a gente explica tanto que a gente perde um tanto a objetividade, né? E em retrogradação isso pode ficar mais evidente. A gente quer falar sobre tantos detalhes que a gente, às vezes, pode se perder um pouquinho, tá? Bom, como a gente está falando de saúde, esse pode ser um momento de atrasos de exames, dificuldades de diagnósticos, complicações em determinados procedimentos. Então, se a gente puder organizar tudo antes, que assim seja, vai ser melhor. Para quem pensa em começar uma dieta, jura que você vai começar no Mercúrio retrógrado. Tá certo. Tratamentos específicos também nesse período têm a chance de não conseguirmos ser tão sistemáticos, organizados e fiéis, tanto quanto a gente precise ser. Em Virgem, a gente é perfeccionista. Inevitavelmente, a gente está sempre buscando a perfeição, não é isso? Mas em retrogradação existe a hipótese da gente cometer enganos, da gente se atropelar e da gente esquecer detalhes importantes. Às vezes a sistematicidade de Virgem pode se tornar, inclusive, um excesso na retrogradação e a gente pode ficar obsessivo com algumas coisas que a gente quer controlar, porque Virgem tem muito dessa questão, tá? Como Virgem é um dos signos que acredita ter controle sobre certas situações, é justamente numa retrogradação que ele vai perceber que perfeição é algo que não existe. Isso nem dos deuses, nem os deuses olímpicos eram perfeitos. Eram feitos, imaginados à nossa imagem e semelhança, portanto, imperfeitos e reconhecidos por suas imperfeições. Para quem tem a neurose do controle sobre certas situações, porque a fantasia do controle sobre tudo, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre a alimentação, sobre o namorado, a namorada, isso é neurótico, né? Esse pode ser um período interessante de aprendizados, em que a gente vai perceber que tem tanta coisa que não está nas nossas mãos. E aí, o que você vai fazer com isso? Aceita que dói menos. Vamos falar da retrogradação em Leão e o que a gente pode aprender nesse signo? Bom, vamos lá. A gente pode estar falando, portanto, de situações que a gente vai precisar ver e repensar, né, tendo atrasos, complicações e refações, em se tratando dos assuntos favoritos de Leão, que tem super a ver com criatividade, brilho pessoal, marca, identidade pessoal, né, são assuntos que a gente vai repensar. Questões ligadas à autoestima, amor próprio, filhos, família e projetos pelos quais a gente tem muito carinho, porque no mundo a gente coloca crias e criações com muito amor em Leão, talvez precisem ser repensados durante esse período, tá? Para quem anda com a moral muito baixa, entretanto, esse período de retrogradação pode ser muito interessante para a gente repensar autoconfiança, coragem, valor próprio. O planeta não está voltando e repensando? Vamos repensar a nossa marca de brilho no mundo inconfundível, a nossa identidade, a nossa pegada, aquilo que é só nosso, que você largou lá atrás, mas o Mercúrio retrógrado está voltando para te dizer, ei, volta aqui, recupera algumas coisas que são tuas, que isso pode ser muito interessante. Pra vocês entenderem melhor o que resgatar em Leão, deixo para vocês tudo sobre Leão, que assim não vai ter dúvida, tá? Ou seja, a retrogradação em alguns momentos pode ser inclusive providencial,
reestabelecendo equilíbrios perdidos. Para aqueles que se sentem a última bolacha do pacote, que às vezes Leão tem um ego muito, digamos, exaltado, esse também pode funcionar como um momento de, digamos, uma regulação, um regulador, que traz um certo equilíbrio para as coisas, para os outros, e a pessoa volta para o seu verdadeiro tamanho. Bom, como o Leão fala de figuras, aí tem um arquétipo, o arquétipo leonino, de figuras de autoridade, grandes celebridades, atrizes, governantes, tiranos, atletas, figuras que ganham grande visibilidade, seria interessante ouvir o que dizem algumas dessas figuras neste período, porque é muito possível que alguém que venha esbravejando, rugindo, tal qual um leão, na retrogradação tenha que miar mais baixo, porque Mercúrio retrógrado vai pedir. Vamos ver algumas situações pelo mundo? Eu continuaria com olhos, por exemplo, na Venezuela. Vamos prestar atenção a partir do que vem de lá. Outra questão importante é o seguinte, de novo pensando em Leão. O Leão tem a ver com projetos artísticos, lançamentos de filmes, de livros, peças de teatro, apresentações, desfiles, Todos os projetos que tenham relação com arte e cultura, portanto, podem sofrer um revés nesse período. Assim como alguns procedimentos estéticos, tá? Que tenham a ver, inclusive, com a mudança da nossa identidade. Se a gente for fazer alguma coisa que mexa com o rosto, que é muito a nossa cara, a nossa identidade, vai devagar, que tal depois de um Mercúrio retrógrado, tá bom? Então, depois desse período, inaugurar, estrear ou recauchutar pode ser mais favorável. Bom, queria falar dos ângulos envolvidos, é bom você prestar atenção no seu mapa. A gente vai ter esse Mercúrio que começa no 4º grau do signo de Virgem, voltando bem no comecinho de Virgem, aí ele volta até o 21º grau do signo de Leão. Depois disso, ele retorna. Seria interessante você perceber aonde você tem esses signos, em quais casas ou casa astrológica, porque é naquela área da vida que alguma coisa vai precisar ser repensada. E então, depois desse período, você pode ter mais, digamos, assertividade naquilo que você se propõe a fazer. Para isso, é preciso analisar o mapa. Se você quiser uma análise mais profunda sobre este trânsito astrológico, de que maneira ele impacta a sua vida e outros trânsitos importantes que estão rolando no céu do momento, entre em contato, deixe meu e-mail para vocês e a gente pode marcar uma consulta virtual. É importante perceber que esse é um aspecto que pega signos específicos. Portanto, pessoas que tenham aspectos em Leão, obviamente, em Virgem, obviamente, mas, por exemplo, tenham um ascendente em Gêmeos, pessoas que têm ascendente em Gêmeos e Virgem, que são pessoas que têm Mercúrio como um planeta importante no mapa, quando ele entra em retrogradação, é importante a gente ver que efeitos ele pode ter. Combinado? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Enfim, os planetas em retrogradação são geralmente tidos como sinônimo de atrapalhada, de confusão e de atraso. Mas vocês querem saber? Em alguns momentos, eles também podem funcionar como uma segunda chance. Uma oportunidade da gente voltar em determinadas questões, pessoas, situações, sentimentos, endireitar aquilo tudo dentro da gente, da maneira menos neurótica possível, inclusive abrindo mão de alguns momentos, de algumas condições, para então, depois da retrogradação, a gente funcionar com tudo na vida muito melhor. Fez sentido para vocês? Tá vendo como dá para pensar, imaginar, viver um Mercúrio retrógrado sem paranoia? Vamos deixar as pessoas menos paranoicas e mais funcionais e mais azeitadas com os movimentos do cosmos, que eu acho que a gente pode funcionar muito melhor dessa maneira. Peço a vocês a gentileza de, por favor, compartilharem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, e amanhã tem mais. Vou falar também sobre, nessa semana ainda, sobre as previsões para o mês de agosto, e agosto já começa com Mercúrio retrógrado, e a gente tem uma lua nova em Leão no final dessa semana, portanto não percam. Muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.